Então, boa tarde, meus irmãos e irmãs. Iniciemos mais um evangelho do nosso berço de Maria de Nazaré, com as bênçãos de Deus, de Jesus e de Maria Santíssima. Vou pedir neste momento a nossa irmã Márcia que, por gentileza, faça a nossa mensagem da tarde. Boa tarde. A nossa mensagem da tarde de hoje é do livro Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A nossa mensagem de hoje é relacionamento. Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol, a desfazer nuvens diariamente para visitar e revitalizar os processos da vida. Para isso é imperioso que a compreensão te presida os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros, mas porque isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Os outros serão nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros. Enquanto isso se lhes faça possível, ocorrendo o mesmo conosco em relação a eles. A vista disso, ama aos amigos sem prendê-los. Esse terá tido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível surja um dia em que não consiga permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Outro te estendia os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Aceita os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Nos momentos de mudanças e renovação, para aqueles a quem mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu, e os que se afastam de ti voltarão depois com mais força de amor, a fim de te auxiliarem ou serem auxiliados. A verdade não se deteriora, somente perde os seres queridos, aqueles que possessivamente os procuram, quando se fazem distantes, porquanto quem ama, ama sempre. E de tal modo que ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando e abençoando, sabendo conscientemente que, pelas forças do Espírito jamais dele se afastará. A nossa mensagem de hoje, relacionamento, nos fala como devemos conviver com nossos irmãos, que mesmo diante das dificuldades e provações, nós devemos eliminar de nossos corações as mágoas, e que a convivência depende muito de nós, quando nós entendemos que ninguém é propriedade de ninguém. Quando as pessoas
surgem em nossas vidas para conosco conviver, nós temos que nos relacionar com essas pessoas de forma livre, pois todos têm um livre-arbítrio. Nós não podemos prender as pessoas a nós. Cada um tem o seu objetivo de vida, cada um tem suas obrigações, cada um tem o que fazer. Então, nem sempre o que nós precisamos que alguém faça por nós, essa pessoa estará disponível. Então, que entendamos que nos nossos relacionamentos nós temos que renunciar, nós temos que entender, nós temos que amar o próximo, independente de qualquer coisa. Mesmo quando eles se afastam, nós temos que ser pessoas compreensivas e esperar que aquele que se foi, um dia ele voltará, porque quando nós agimos dessa forma, de forma desprendida, não prendendo o outro a gente, o outro vai e quando ele puder, ele voltará. Mas que a gente não coloque as pessoas como propriedade nossa, como se nós fôssemos donos dos relacionamentos e das pessoas. As pessoas têm livre-arbítrio, elas vão e vêm, e nós temos que compreender isso. Gratidão, Marcinha, pela mensagem e as explicações. Agora nós pedimos à nossa irmã Kathleen que conduza a nossa prece inicial. Boa tarde. Então, vou conduzir a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos do berço de Maria de Nazaré. Então, gostaria de pedir que fechassem os olhos, imaginassem a figura de Jesus, nos olhando com um olhar de caridade, de amor, um amor que nós não conseguimos compreender, um amor incondicional. Pedir as bênçãos de Jesus para o nosso trabalho da tarde de hoje, que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para escutar os ensinamentos de hoje, assimilar tudo que for dito, para que possamos também aceitar a ajuda do irmão, para que possamos ter uma convivência cada vez mais harmoniosa com os nossos irmãos, para que possamos sempre agir em benefício mútuo. Pedir, então, mais uma vez, que Jesus, que Maria, nossa mãe protetora, pedir que os amigos da espiritualidade estejam sempre presentes nos nossos trabalhos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos no nosso trabalho do berço de Maria de Nazaré e pedir a proteção sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós agradecemos a nossa irmã Kathleen pela bondade de conduzir a nossa prece inicial e nós passamos agora ao nosso evangelho, que será o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus
é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores, tendo começado a fazê-lo. Apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe-se aos pés, o conjurava, dizendo: Tem um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que ele devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Extraído de Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine então a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos aí na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, que nós devemos ter a benevolência, a bondade, a generosidade, caridade, que nós queremos que o outro tenha conosco, nós precisamos muito antes ter com o outro. O que nós desejamos ao outro, inevitavelmente, nos acontecerá. Então, se nós esperamos a misericórdia divina, se nós esperamos diariamente a piedade divina, o perdão de Deus às nossas fragilidades, às nossas faltas e às nossas limitações, que nós também tenhamos compaixão e perdoemos também as faltas de nossos irmãos para conosco, as fragilidades de nossos irmãos para conosco, as limitações de nossos irmãos para conosco. Que nós usemos da mesma medida que Deus usa conosco para o nosso irmão. E a medida que Deus usa para nós é a medida do amor. É aquela medida verdadeira de quem ama e trata o outro como ser humano. Humano no verdadeiro sentido da palavra, que cai e levanta, que erra e acerta a todo momento, porque todos somos assim. E que nós,
perdoemos não apenas as dívidas dos nossos irmãos conosco, porque nós também temos inúmeras dívidas para com os nossos irmãos. E imagina quantas vivências, quantas encarnações passado afora nós temos de dívida para com os nossos irmãos e que vemos hoje a possibilidade real à nossa frente de pagar-lhes, de receber o bem, de doar amor, de servir e de trabalhar nas estradas de Jesus pela manutenção da paz, pela manutenção do amor, pela manutenção da esperança. A partir do momento que nós usamos de caridade maior para conosco e para com os nossos irmãos, nós vemos brotar naturalmente na terra a fraternidade, a solidariedade e, especialmente, em tempos em que vivemos distanciamento, isolamento e os males de uma pandemia que se agrava a cada dia, nós vemos também inúmeras demonstrações de misericórdia. Hoje, eu via numa passagem pelas redes sociais que nós devemos extrair o que há de mais positivo deste tempo. E a pergunta era: o que mudou em mim durante este período de pandemia? O que eu percebi de melhor em mim durante este período de pandemia? Era proposto que se passasse 3 exemplos apenas. Muitas pessoas passaram muito mais, porque nós estamos revivendo nós mesmos, a nossa conduta, nós estamos internalizando os mandamentos, os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Que nós possamos cada dia mais amar o próximo como a nós mesmos e não ser como o servidor mau que, ao ganhar o perdão do seu Senhor e ao encontrar um irmão que lhe tinha uma dívida qualquer, fosse dívida, mesmo que fosse uma dívida de valores, dinheiro, mas mesmo que fosse uma dívida de sentimentos, mesmo que fosse uma dívida de pudor, seja qual dívida for, que possamos também usar do mesmo perdão que o Senhor usa conosco, com os nossos irmãos. Que os bons espíritos, que os nossos guias e mestres espirituais, e especialmente o mentor espiritual da nossa Fé Maria, da nossa AME, possam interceder por nós junto a Jesus, para que todos os dias, desde o nascer ao pôr do sol, consigamos ser pessoas melhores e maiores, em fé, em esperança e em amor. Que assim seja, graças a Deus. E, continuando o nosso evangelho, neste momento nós pedimos à nossa irmã Terezinha que possa fazer a nossa prece, finalizando os nossos trabalhos desta tarde. Certo. Boa tarde, meus irmãos, a todos, e que Jesus nos abençoe. Realizamos mais um encontro de fé e de amor. A fé é a virtude que ergue as montanhas, assim como nos falou Jesus, simbolizando essas montanhas, dificuldades, momentos difíceis, iguais os que nós estamos passando. Mas, em nenhum momento, devemos perder esta grande virtude, que é a fé, que nos faz caminhar firmes, sabendo que, por acréscimo da misericórdia de Deus, não estamos sozinhos. Estamos fortalecidos por nossos benfeitores espirituais, Maria Santíssima. Seremos ajudados e poderemos, assim, ajudar a todos aqueles que baterem a nossa porta, que aparecerem na nossa caminhada. Devemos ter sempre o nosso olhar, o nosso pensamento para o alto, pois bênçãos de luz descerão para todos os nossos apelos que fizermos para todas as regiões de dor. Acreditemos na promessa
de Jesus, quando ele disse que estaria conosco, sempre, sempre que nos encontrarmos reunidos. E fiquemos sabendo, meus irmãos, que nenhuma prece Jesus deixará de nos atender, desde que façamos esta prece com confiança, com partidas do coração. É necessário, para isso, termos paciência, que a bondade divina chegará. Resta-nos, meus irmãos, agradecer por tanta bondade do nosso Pai. Somos tão agraciados e damos tão pouco. Então, meus irmãos, agradeçamos ao Senhor e que Ele fique conosco, hoje, agora e sempre, e que nos faça sempre perseverantes nesse encontro de paz, nesse encontro de luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, com as bênçãos de Deus, de Jesus e de nossa Mãe Maria Santíssima, nós damos por encerrado o nosso evangelho, os nossos trabalhos desta tarde. Que as bênçãos do alto cheguem a todas as nossas mãezinhas, seus familiares, os nossos irmãos e amigos. Graças a Deus. Graças a Deus.